Olá, turma. Esse exercício, na verdade, é um exercício sobre plano, né? Exercício que a gente, na última aula, trabalhou, só que essas dúvidas ficaram. E aí eu vou dar a solução desse exercício aqui para que vocês possam estudar e esclarecer um pouco mais as suas dúvidas. Então, o exemplo seja um plano π de equação geral 3x mais y menos e menos 4 igual a zero, certo? Plano dado. Eu quero calcular o valor de k para que o plano π índice 1 de equação geral kx menos 4y mais 4z menos 7 igual a zero seja paralelo a π, certo? Então eu tenho dois planos aqui, eu tenho o plano π e tenho o plano π1. A incógnita está exatamente na equação geral do plano π1 no coeficiente x da equação geral. Então nós queremos obter o valor de k sob que condições? Sobre a condição de que π e π1 sejam paralelos. Então, vou fazer um simples desenho aqui para nos guiar, que é de desenhar dois planos, né? Desenhar aqui o plano π, certo? O plano π e o plano π1, tá? Aqui eu tenho o plano π ok? Então aqui é o plano π e aqui é o plano π1. Esses planos são, como a hipótese diz, paralelos. Então π, duas barrinhas, π1, a gente já viu no nosso curso, que significa dizer que os elementos entre duas barrinhas significam uma condição de paralelismo, né? Certo. Qual é a outra informação que eu tenho para tirar de π e de π1 respectivamente, olhando para a equação geral de ambos os planos? Bom, olhando para a equação geral de ambos os planos, eu posso retirar dois elementos fundamentais. Para π eu posso tirar o vetor normal, que eu vou chamar de nπ, certo? É o vetor perpendicular a π, cujas coordenadas são exatamente os coeficientes de x, y e z. Então aqui nπ tem coordenada 3, 1 e menos 1. Da mesma maneira, eu olho para a equação geral de π índice 1 e retiro o vetor nπ índice 1, que é o vetor normal ao plano π índice 1. E esse nπ índice 1 tem coordenadas, de novo, olhando para os coeficientes de x, y, z, k, que é a constante a determinar, menos 4 e 4. Ok? Beleza, então eu tenho essas informações, paralelismo entre os dois planos, e essa informação de paralelismo entre dois planos gera e implica dizer que os vetores normais aos respectivos planos também são paralelos entre si. Então isso aqui equivale a dizer que nπ também é paralelo a nπ1, já que π é perpendicular, nπ é perpendicular a π e nπ1 é perpendicular a π1, né? E a condição de paralelismo entre dois vetores pode ser vistas de duas maneiras, tá? Quais são essas? Isso aqui equivale a dizer o seguinte: primeiro, que nπ e nπ1 estão sobre uma mesma reta suporte. Significa dizer que nπ pode ser escrito da seguinte maneira: isso aqui é um nπ é um lambda vezes um nπ1, onde esse lambda é uma constante real, certo? Constante real, ok? E a outra condição é uma condição também relativamente nova, mas que tem tudo a ver com a nossa teoria, é dizer o seguinte, que se dois vetores são paralelos, eu afirmo que o produto vetorial entre eles necessariamente é o vetor nulo. Então, nπ vetorial nπ1 tem produto vetorial igual ao vetor nulo. Vetor nulo para a gente é um vetor de coordenadas nulas, 0, 0, 0. Ok? Então eu tenho, na verdade, duas escolhas a fazer para poder determinar esse K. Qual seria a melhor?
Bom, se você olhar para essa primeira condição de paralelismo, o que eu vou ter aqui é um problema, porque quando eu gero essa incógnita lambda, eu estou obtendo mais um parâmetro a ser determinado no meu problema, tá? Porque aqui em NP1 eu já tenho uma incógnita K. Então essa equação, na verdade, aumenta o número de incógnitas. Porque aqui, nessa equação, eu preciso determinar tanto lambda quanto K. Então, essa escolha não é boa para mim. Tá? Então, se essa escolha não é boa para mim, então, por exclusão, a gente tem que trabalhar exatamente com esse produto vetorial nulo. Né? E como nós sabemos, eu vou trazer para cá. Então, vamos calcular essa condição aqui. Então, eu vou trazer essa condição para cá para a gente calcular melhor. Então, trago para cá. A gente sabe que quem é NP vetorial NP1, por definição, é um determinante simbólico, né? Aqui eu coloco I, J, K. Na linha logo abaixo eu coloco as coordenadas de NP, que são 3, 1 e menos 1. E na última linha as coordenadas de NP1, que são K, menos 4 e 4. Né? Bom, como a gente aprendeu em sala, a gente, na verdade, repete aqui as duas primeiras colunas, I, 3 e K, J, 1 e menos 4, e calcula o determinante. Aqui eu vou pegar a direção dos positivos, né? Então aqui vira quem? 4i menos kj menos 12k vetor. Agora na outra direção, na direção negativa, que é essa, essa e essa. Então vira k incógnita k vetor, então vira menos k vetor, mais 4i, então vem para cá menos 4i, certo? E por fim, mais 12j vem para cá, menos 12j, certo? Ao olhar no vetor resultante, eu observo que eu posso cancelar aqui mais 4i com menos 4i. Então, sobra valores para j e valores para k vetor. Então, agrupando esses vetores, então eu tenho que NP vetorial NP1, quando eu agrupo aqui, ó, vou agrupar menos kj com menos 12j. Então vai ficar assim, vai ficar menos k menos 12j. Da mesma maneira eu vou agrupar menos 12k com menos kk. Então aqui também vai ficar mais menos k menos 12 vetor k, certo? Ok? Eu poderia colocar aqui o 0i, mas tudo bem. Só que a condição do paralelismo implica dizer que esse produto vetorial, para que isso aqui ocorra, tem que ser o vetor nulo. Então isso aqui tem que ser igual a 0i mais 0j mais 0k, certo? Então, agora eu tenho uma igualdade entre vetores. Eu tenho esse vetor igual a esse vetor. Então, quando isso ocorre? Quando suas respectivas coordenadas são iguais. Então, essa coordenada, que é coeficiente de j, tem que ser necessariamente igual a essa coordenada. Essa coordenada tem que ser igual a essa coordenada. Né? Então, se você observar, menos k menos 12 tem que ser igual a 0. E aqui, menos k menos 12 tem que ser igual a 0. Então, ela gera uma única condição. E esse 0 aqui, não tem importância, porque aqui eu poderia colocar 0i. E aqui teria 0i, não tem importância. Então, a condição de paralelismo implica dizer que menos k menos 12 necessariamente tem que ser igual a 0. Portanto, k tem que ser igual a menos 12. Esse é o valor de k que permite que esses planos sejam paralelos, né? Então, voltando aqui para vamos colocar aqui no meio a resposta de P1. Então, P1
na verdade tem equação geral, agora trocando K por menos 12, menos 12x, menos 4y, mais 4z, menos 7, igual a 0. Esse é o plano π1 procurado, e o K também que a gente encontrou, para que essa condição aqui, ó, de paralelismo seja satisfeita. Se você quiser, na verdade, olhar para essa outra condição agora, você pode determinar o valor de lambda, né? É só você simplesmente colocar aqui as coordenadas de nπ, que já estão dadas, e aqui as coordenadas de nπ1, claro, substituindo o K por menos 12. Fazendo esse tipo de situação, você encontra exatamente o valor de lambda. Mas isso aqui é só uma verificação, tá? O nosso exercício acaba exatamente na determinação de K e, portanto, de π1. Ok? Valeu!